Alô, alô, bem-vindos ao Bookcast. Opa, E aí, preparados para mais um mergulho profundo? sempre. Hoje a gente vai explorar um livro, digamos, um tanto peculiar do século XIX. Ah, é. Alquimia Mental, Eletropsicologia, Magnetismo e Mesmerismo. Escrito por B.B. Williams, publicado em 1852. Nossa, 1952, já deu pra ver que a gente vai voltar um bocado no tempo, hein? O Williams, ele meio que tentava entender essa conexão, sabe, entre a mente e o corpo através dessa ideia de fluidez nervosa. Fluidez nervosa, que interessante. Tipo, como se o sistema nervoso fosse um rio de energia, é isso. Isso. E antes que eu me esqueça, se você quiser se aprofundar mais nesses assuntos, dá uma olhada nos nossos canais RQ Book, no Telegram e no YouTube. A gente sempre coloca uns conteúdos extras bem legais por lá. Boa, sempre bom ter mais material pra pesquisar. Então, voltando ao livro. O Williams, ele queria entender como a mente podia influenciar o corpo e até curar doenças. Ele misturava umas ideias de filosofia, fisiologia e o que se entendia de eletricidade e magnetismo na época. Naquela época, eletricidade e magnetismo eram assuntos bem misteriosos, né? Quase uma nova fronteira da ciência. Total. E aí, para deixar as coisas mais interessantes ainda, eu te pergunto. Você já pensou no seu sistema nervoso como algo além de uma rede de sinais? Tipo, será que ele não pode ser um canal para você influenciar a sua própria mente? Caramba, que pergunta, nunca tinha pensado por esse lado. Pois é. Williams acreditava que sim, que a gente podia ter esse poder, e ele ligava isso com a ideia de alquimia mental que ele explorava no livro. A gente vai desvendar tudo isso hoje. Tô ansioso. Para começar, qual era a intenção do Williams ao escrever esse livro, hein? Ele queria provar alguma coisa específica. Olha, logo de cara, ele deixa claro que não tá nem aí pras críticas, sabe? Ele fala que já existem pessoas super qualificadas que estudaram a importância da alquimia mental, tanto na filosofia quanto na fisiologia e até na cura de doenças. Ele já chegou chegando, então, sem papas na língua. É. E ele argumenta que o tema é importante demais para ser ignorado, seja lá qual for a explicação por trás de tudo isso. Faz sentido. Mas, imagino que, naquela época, um livro sobre esses temas devia gerar muita polêmica, né? Com certeza. Ele até comenta que muita gente devia acusar ele de charlatanismo, de mexer com coisas sobrenaturais ou até de contra-religião. Nossa, era um terreno bem delicado. Tal, tal. Mas ele defendia que a gente precisava investigar a fundo essas ideias, independente de serem sobrenaturais, falsas ou válidas cientificamente. É, busca pela verdade, né? Mas e aí, como que ele se posicionava em relação a outros autores que já tinham escrito sobre esses assuntos? Ele reconhece que muitos autores e palestrantes abordaram o tema de um jeito meio errado, sabe? O que acabou dando uma má fama para alquimia mental. Né, que queimaram o filme da área, né? Mas, por outro lado, ele admite que alguns autores fizeram um bom trabalho. O legal é que ele não fica criticando ninguém diretamente, deixa para o público decidir o que acha. Estratégia inteligente. Mas ele também menciona as próprias experiências com esse tema, né? Tipo, ele dava aulas e tal. Sim. Ele fala com orgulho sobre o sucesso das aulas particulares que ele dava. Neles, ele ensinava sobre como o sistema nervoso funcionava, tanto de forma normal quanto em casos de doença, e como usar esse conhecimento para curar as pessoas. Legal, ele colocava a mão na massa, então. Ele chamava isso de funcionamento galvânico, que basicamente se refere à atividade elétrica no sistema nervoso. Ah, entendi. Tipo, como se o sistema nervoso fosse um circuito elétrico. Isso. E aí vem a parte mais usada. Ele afirma ter descoberto algo totalmente novo sobre o sistema nervoso. Tipo, uma descoberta revolucionária. Ele diz que foi o primeiro a identificar uma condição reativa natural, normal e positiva do sistema nervoso que permitiria que uma pessoa controlasse a mente de outra. Caramba, isso é controle mental. É. E o mais impressionante é que, segundo ele, isso seria possível até contra a vontade da pessoa e sem usar as técnicas tradicionais do mesmerismo ou magnetismo. Nossa, ele estava realmente quebrando paradigmas. Totalmente. E ele ainda aproveita para alfinetar uns contemporâneos que diziam ter feito descobertas parecidas. Ah, entendi. Tipo, eu que descobri primeiro. É tipo isso. Ele fala que a eletropsicologia já existia antes da eletrobiologia. E que alguns que se diziam os descobridores dessa condução reativa eram, na verdade, alunos dele. Meio que roubaram a ideia dele, então. Pelo menos na visão dele, sim. Mas ele também demonstra um certo otimismo, né? Ele fala que tanto o público quanto a comunidade científica estavam cada vez mais abertos a essas ideias. É, o mundo estava mudando, né? Novas ideias estavam surgindo. Falando nisso, como Williams viu o mesmerismo. Ele criticava bastante as primeiras ideias do Mesmer lá de 1684. Ele achava que não tinha convencido os cientistas da época. Por que não? O que faltava? Ele dizia que poucas pessoas eram realmente afetadas pelo mesmerismo e as que eram não conseguiam explicar direito o que acontecia. Sei lá, ficava meio fora de si, né? É.
E essa falta de relatos confiáveis acabou prejudicando a credibilidade do mesmerismo. Aí a galera da ciência tradicional simplesmente ignorava o assunto, dizendo que era coisa da imaginação. Mas ele reconhecia que, com o tempo, o mesmerismo foi ganhando mais aceitação, né? Sim, ele menciona os relatórios da França e o trabalho do Dr. Elliotson na Inglaterra, que eram mais favoráveis ao mesmerismo. E como Williams se encaixava em tudo isso? Ele deixava claro que não estava inventando nada totalmente novo, mas que tinha uma nova perspectiva sobre esses fenômenos maravilhosos, como ele chamava. Uma nova roupagem, então. Isso! E o método dele era bem diferente do que se usava na época. Tipo, ele não usava nada pra pessoa fixar o olhar, nem contato físico, nem passes magnéticos. Ele também não usava objetos brilhantes para hipnotizar, nada disso. Interessante. E como ele explicava que o método dele funcionava? Ele chamava isso de princípio mio-eletromental. O quê? Eletromental. Ele juntou mio, de músculo, de eletricidade e mental da mente. Nossa, aquilo é complicado. Mas faz sentido. Ele acreditava que a intenção da mente podia se manifestar através do sistema nervoso e influenciar o corpo de outra pessoa. E ele conseguia fazer isso sem todos aqueles truques do mesmerismo. Exato, e ele ia além. Acreditava que a gente podia mudar sistemas nervosos isolados, removendo bloqueios entre a força de cura do corpo e uma força infinita externa. Força infinita, tipo uma energia universal. Isso. Ele era bem espiritualizado. Falando em espiritualidade, ele tinha umas ideias bem interessantes sobre o universo e o ser humano. Sim. Ele via o universo como um conjunto de 5 sistemas: o terrestre, o aquoso, o atmosférico, o elétrico e o espiritual. Uau. E cada um desses sistemas tinha uma versão correspondente no corpo humano. Isso. O sistema ósseo seria o terrestre, o sangue o aquoso, os pulmões o atmosférico e o sistema nervoso o elétrico. Nossa, que analogia incrível. E para ele, a natureza espiritual do ser humano vinha de um reino interior ou espiritual, assim como o corpo material vinha do mundo material. Interessante. Tipo, duas origens diferentes. E como esses sistemas interagiam? Ele dizia que o espiritual atuava sobre o elétrico sobre o globo terrestre e a mente sobre o sistema nervoso. Tipo uma corrente, né? Isso, uma conexão entre tudo. Ele também tinha umas ideias bem diferentes sobre a mente, né? Sim. Ele não concordava com a ideia de que a mente era só um monte de impressões sensoriais no cérebro. Não é só um computador que processa dados. Exato. Ele até propôs um experimento mental, o que ele chamou de alquimia mental, para mostrar isso. Como funcionava esse experimento? Ele imaginou que a gente podia remover todas as impressões aprendidas ao longo da vida de uma pessoa. Tipo, zerar a mente da pessoa. Isso. E ele acreditava que, mesmo sem essas impressões, a pessoa ainda teria funções vitais, como a circulação do sangue, controladas pela mente. Então, para ele, existia algo além do intelecto, algo que comandava tudo isso. Exatamente. Ele chamava de monarca imortal, algo que ia além da nossa experiência. E ele ligava isso com a origem da mente, né? O corpo natural vindo do mundo natural e o corpo espiritual vindo do mundo espiritual. Faz sentido. E como as impressões, tanto físicas quanto mentais, se encaixavam nessa história toda. Ele dizia que essas impressões perturbavam o fluido nervoso. Fluido nervoso. De novo essa ideia. Ele via esse fluido como um meio pelo qual a mente interagia com o corpo e o mundo exterior. Então, as impressões meio que agitavam esse fluido e a mente reagia a isso. Exatamente. E para explicar isso melhor, ele usa a analogia do estômago e dos sucos gástricos. Sucos gástricos, que doideira. Pois é, mas a ideia é boa. Assim como os sucos gástricos digerem a comida, mesmo que a gente não veja eles, o espírito que está além do fluido nervoso age sobre a mente e o corpo, mesmo que a gente não veja ele. Interessante. E ele também compara o fluido nervoso com a eletricidade, né? Sim, ele acreditava que o fluido elétrico do sistema nervoso era como a eletricidade do universo, que dava vida e movimento a tudo. Nossa, ele estava conectando tudo. Ele até imaginou um sistema nervoso do mundo, com o Sol como centro, controlando tudo. Que ideia maluca. Mas fascinante ao mesmo tempo. E aí ele usava essa ideia para falar da lei do equilíbrio e da influência mental. Lei do equilíbrio. Como assim? Ele acreditava que existia uma lei natural que tentava equilibrar tudo, inclusive a mente. Tipo, se uma pessoa tem muita energia mental, a lei do equilíbrio tira um pouco dela e dá para quem tem menos. Não exatamente. Ele usa o exemplo de 2 crianças com níveis diferentes de energia vital para explicar isso. Ele dizia que a criança mais forte não ia ficar mais fraca só para se igualar à mais fraca. Entendi. E o que ele dizia sobre mentes mais fortes serem drenadas por mentes mais fracas? Ele refutava essa ideia. Ele comparava as mentes com nuvens carregadas eletricamente, dizendo que elas não perdiam energia só por estarem perto uma da outra. Então, como funcionaria a influência mental?
da visão dele? Ele dizia que um cérebro desmagnetizado, tipo, por causa de influências externas ou mesmerismo, ficava mais suscetível aos pensamentos dos outros. Desmagnetizado, nesse sentido, seria, tipo, vulnerável, né? Isso. Aí a pessoa ficaria mais aberta a receber as ideias dos outros. Ele usava isso para explicar, por exemplo, como um paciente podia responder aos pensamentos de um médico. E ele também falava sobre as ações estranhas e a saúde, né? Sim, ele chamava de ações estranhas, as impressões físicas e mentais que prejudicavam o sistema nervoso. Tipo, veneno? Isso. Ele explicava que o veneno perturbava o sistema nervoso e a mente precisava reagir para curar o corpo. E ele estendia essa ideia para influências mentais também, né? Sim. Ele acreditava que energias ruins vindas de outras pessoas podiam nos afetar negativamente, enquanto boas energias podiam nos fazer bem. É como se a gente absorvesse a energia dos outros. Exatamente. É. E ele alertava que as más energias podiam até mudar o caráter de uma pessoa. Nossa, é um alerta importante. Ele até citava exemplos de pessoas em asilos que tinham a mente perturbada por essas forças externas. Que pesado. Mudando um pouco de assunto, como a alquimia mental dele se diferenciava das outras práticas da época. Ele listava 6 diferenças principais. 16. A alquimia mental e a eletropsicologia dele não precisavam de silêncio absoluto, não usavam objetos externos, tipo placas de metal, não envolviam contato físico, não usavam passes magnéticos e nem precisavam que as pessoas se olhassem nos olhos. Nossa, quanta diferença. Ele queria mostrar que o método dele era mais científico, sabe? Sem misticismo. Entendi. E o que era mais importante para ele? A mente ou o fluido nervital? Ele via os dois como interligados. Dizia que o fluido nervo-vital era como um raio que dava vida ao corpo. Tipo, a energia vital que flui pelo corpo. Isso. E ele colocava a mente num patamar acima da matéria, dizendo que a ciência da mente, ou seja, a alquimia mental, era a ciência mais importante de todas. Ele era realmente um defensor da mente, né? Totalmente. E ele ainda enfrentou as ideias da geologia da época. Geologia. O que a geologia tinha a ver com a alquimia mental? Naquela época, os geólogos já estavam descobrindo que a Terra era muito mais antiga do que se imaginava. E isso entrava em conflito com a história da criação. Ah, entendi. Tipo, a Bíblia dizia que a Terra tinha sido criada em 6 dias. Yes. E aí o Williams usou a analogia de uma planta que cresce rápido para argumentar que a Terra podia ter sido criada na sua forma atual, sem precisar de milhões de anos. Tipo, Deus podia ter criado a Terra já pronta, é isso. Exatamente. Ele questionava se a aparência de algo antigo realmente provava que era antigo. Interessante essa linha de raciocínio. E voltando para a eletropsicologia, qual foi a grande contribuição do Williams? Ele se considerava o pai da eletropsicologia, dizendo que foi o primeiro a descobrir que as pessoas podiam ser controladas mentalmente contra a vontade delas. Eita, mais polêmica. Ele até menciona uns ex-alunos dele, tipo os professores Green e Hooper, que reconheceram a importância da descoberta dele. Ele queria deixar claro que a ideia era dele, né? Com certeza. Mas ele enfrentou resistência até de quem já acreditava no mesmerismo. É, devia ser difícil para a galera da época aceitar uma ideia tão radical. Total. E ele explica que usava placas de zinco e cobre nas práticas dele, mas só como um ponto de foco para atenção. Tipo um placebo. Mais ou menos isso. E ele criticava quem tentava vender esses metais como se tivessem poderes mágicos. Tipo, se aproveitando da ignorância das pessoas. E ele ainda define o que ele entendia por psicologia e eletricidade, né? Como a... Ele dizia que a psicologia era a ciência da alma humana em relação à matéria, e a eletricidade era a força que ligava a alma, mente ao corpo. Nossa, que definição complexa. E para testar a suscetibilidade psicológica de alguém, ele simplesmente pressionava a mão da pessoa e observava a reação. E método simples. E ele também falava sobre as aplicações terapêuticas das ideias dele. Tipo cura de doenças. Sim, tem relatos de gente que teria sido curada de paralisia, problemas digestivos, reumatismo, até uma pessoa que não conseguia se sentar há 18 anos. Caramba, parece um milagre. Mas é importante lembrar que esses relatos não são provas científicas. Verdade. E o que ele ensinava nas aulas sobre cura? Ele ensinava as pessoas a avaliarem a própria condição energética, a entrarem no estado mental certo, a fazerem os experimentos e a usarem tudo isso para aliviar doenças. E ele realmente queria compartilhar o conhecimento dele. Sim. E ele ia além ensinando sobre embriologia, neurologia, fenologia. Ele era um cara completo. Para finalizar, como Williams via a influência da mente na cura. Ele acreditava que o cérebro controlava as funções vitais através de impulsos elétricos. E a cura dependia de uma resposta do cérebro, guiada pelo espírito vivo. O espírito vivo seria tipo a força vital da pessoa. Isso. Ele dizia que os remédios só ajudavam o espírito a iniciar a cura. Então, para ele, a mente tinha um papel fundamental na saúde. Exatamente. Ele criticava quem só se preocupava com o corpo físico
sem levar em conta o poder da mente. A gente precisa cuidar da mente e do corpo, né? Com certeza. Uau, quanta informação. Williams era um cara à frente do seu tempo. E para quem nos acompanhou até aqui, fica a pergunta. Será que a gente não está ignorando o poder da nossa mente na cura e no bem-estar? Essa é a grande questão. Vale a pena refletir sobre isso. E para continuar essa conversa, visite os canais Arqueobook no Telegram e no YouTube. Lá tem muito mais conteúdo sobre esses temas fascinantes. E é isso. Obrigado por mergulharem com a gente nesse universo da alquimia mental. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.